Olá, boa tarde. Está no ar o Redação Regional, trazendo informações importantes da Baixada Santista. Amanhã é o Dia Mundial da Voz e o programa de hoje tem um desafio. Você já passou um dia inteiro sem falar? Impossível, né? Então hoje a gente vai conversar sobre os cuidados para manter afinado esse instrumento tão importante no nosso dia a dia. Por isso, recebemos para um bate-papo o médico Rogério Dedivitz. Seja bem-vindo à Redação Regional, doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui abordando um assunto tão importante e por vezes um pouquinho negligenciado, especialmente por nós que somos profissionais da voz. É verdade. Eu estou com um dado aqui, doutor, que a principal causa do afastamento de professores na rede de ensino público do Estado está relacionado a problemas da voz, né? Por que isso acontece com esses profissionais e outros também? Os professores vivem sob uma demanda vocal muito alta. Além disso, trabalham em condições não muito adequadas de acústica, com classes com muitos alunos, às vezes com uma competição vocal, especialmente o pessoal mais novinho acaba falando bastante, e o professor, sem perceber, acaba utilizando a sua voz num tom ou num volume acima do desejado. Uhum. Isso, feito de uma maneira crônica no decorrer das semanas, dos meses e dos anos, acaba levando ao surgimento do calo ou nódulo vocal, que é uma consequência de um mau uso ou de um abuso da voz. A fonte pagadora, seja uma escola pública ou uma escola particular, além de ter que readaptar ou pagar o valor desse profissional que acaba tendo que se afastar, já que o seu instrumento de trabalho, que é a voz, fica prejudicado, tem que pagar também uma pessoa que fique no seu lugar para efetivamente dar continuidade às aulas. Então acaba sendo um problema muito sério do ponto de vista de custo social. Esse problema também ele afeta as crianças, né? Sim, sobretudo aquelas crianças que têm um perfil de liderança, aqueles meninos que gostam de gritar no futebol, de ser o chefe lá dos outros meninos, acabam sem perceber utilizando a sua voz de uma maneira abusiva. Isso acaba levando também ao surgimento da rouquidão e do calo ou nódulo como uma consequência desse mau uso da voz. Cada pessoa ela tem uma voz única, marcante, né? Como é que se forma a voz? Bom, a voz ela não depende exclusivamente das pregas vocais ou cordas vocais. A voz ela surge a partir do ar que é exalado a partir dos pulmões. Os pulmões funcionam como um fole. Essa corrente de ar segue pelos brônquios, pela traqueia. Quando chega no nível das pregas vocais, ocorre uma vibração da mucosa das pregas vocais, emitindo o som fundamental. Esse som, na sequência, então, ele é transformado pelo palato, língua, dentes, lábios, na emissão dos diversos fonemas. E, logicamente, todo esse aspecto técnico que eu comentei acaba tendo um pouquinho da emoção de quem está falando. Então, quando você grita um gol, quando o seu time faz um gol, você põe emoção na sua voz, ou quando você está triste, se comunicando com uma pessoa, dando uma notícia ruim, seu tom de voz é outro. Então, existe uma variação que tem uma influência do sistema nervoso central, Sim. seja voluntária ou involuntária na emissão da voz. Isso faz com que cada um tenha uma voz bastante particular. Doutor, daqui a pouco nós continuamos a entrevista, porque está na hora da Giovana Mari com os destaques de hoje. Olá, boa tarde, Renan. Boa tarde, doutor Rogério. Campanha realizada em Santos orienta portuários sobre os riscos da hepatite. Desde quando começou, em 2008, o número de casos identificados entre a categoria vem caindo. A conscientização começa assim que os estivadores chegam para o trabalho. Folhetos informativos alertam para os perigos do diagnóstico tardio da doença. O objetivo da 6ª campanha de detecção, prevenção e orientação contra a hepatite C é atender mais de 2.000 trabalhadores. Eles já vêm por livre e espontânea vontade, traz a família, vêm por conta própria. Outros não, a gente acaba por falta de informação, então eles acabam ficando com medo do exame, ou acham que já fez o exame o ano passado e serve para esse ano, então a gente acaba motivando e trazendo esse trabalhador. Em 2008, no primeiro ano da campanha, a incidência de hepatite C entre os trabalhadores foi de 7,2%. No ano passado, essa marca não superou os 2% de infectados. Em 2008 foi uma prevalência assim alarmante, né? Deu 7,2%, né? Bem acima da média de público aberto, que é menos de 2%, né? E a partir daí, todo ano fizemos, estamos na 6ª edição agora, e com um júbilo de estar tendo a redução dos casos de prevalência, né? E esse ano, com essa campanha, queremos, através da orientação, né, a prevenção das hepatites, principalmente a hepatite C,
reduzir ainda mais esse número de prevalência. A doença é transmitida pelo sangue. O diagnóstico da hepatite C é simples, rápido e indolor. O resultado sai em 5 minutos. Se der positivo, o paciente recebe toda a orientação necessária para o tratamento. Pode demorar 15, 20 anos, a pessoa tem um contato com o vírus, sente alguma indisposição, algumas dores musculares, e nem imagina que é hepatite, porque o público leigo ele acha que a hepatite é sinônimo de um olhinho amarelo, né? E na verdade não são todos os casos que acontece isso. Então ela é silenciosa, mas é a maior causa de cirrose e de indicação de transplante de fígado. A campanha segue até a próxima sexta-feira no posto de escalação 3 do Ógimo Santos, que fica na Avenida Mário Covas, sem número, esquina com o Canal 6. Mais de 100 atletas se reuniram neste domingo em Guarujá para participar do Circuito Triatlon Santa Cecília. Mar mexido, sem boas condições de nado, fez pela primeira vez em 7 anos a competição se tornar duátlon na Praia da Enseada. 130 atletas de todo o país participaram da segunda etapa do 7º Circuito de Sprint Triatlon Santa Cecília. E nem mesmo o tempo encoberto, com temperatura de 19 graus, afastou os competidores. O nível está muito forte, é uma aceitação muito legal aqui dos atletas, até porque o Guarujá oferece uma estrutura muito boa. São 2 locais para pedalar, duas avenidas para os atletas pedalarem, né? E o asfalto maravilhoso, só que infelizmente as condições do mar não oferecem segurança não se brinca. Então decidimos fazer um duátlon. Foram 2,5 km de corrida, 9 voltas, 20 de ciclismo e outros 5 de corrida. Entre os competidores, Marileide, que foi a primeira deficiente visual da América Latina a integrar competições deste tipo. Foi diferente, mas foi uma prova boa. No masculino, o Guarujá se destacou. Rodrigo Souza da Cunha chegou em terceiro, Fader Luiz em segundo e Nicolas de Almeida Cruz em primeiro. A primeira etapa foi a minha primeira prova do ano, estava voltando aos treinos, agora só colhendo os frutos do trabalho agora pro ano inteiro, né? Tudo começou nesse circuito de Santa Cecília. Meu primeiro triatlo foi aqui no Santa Cecília, que acontecia lá em São Vicente. Ainda a distância era um pouco menor, agora já está maior, mas está muito bom. No feminino, Luísa Ribeiro Cardoso chegou em terceiro, Lua Silva veio antes e Mônica Tavares, que na etapa anterior chegou em segundo, nesta subiu de posição. Treinei um pouquinho mais, né? Nesse mês, teve um mês para treinar e a natação dessa vez não teve. Saí forte na corrida e consegui manter um ritmo bom. Acho que o tempo ajudou também, não está tão quente hoje, né? Então deu para fazer uma corrida mais forte. A terceira etapa do circuito ocorre no fim de junho, também em Guarujá. E a gente continua a entrevista com o Dr. Rogério. Doutor, quais os sinais que a gente deve ficar atento para perceber problemas na voz? O principal sinal é a rouquidão, especialmente uma rouquidão que seja persistente. É evidente que um quadro inflamatório, infeccioso da garganta pode levar a uma rouquidão por alguns dias, no entanto, quando ela persiste por mais de 15 dias, tem que ser investigada com um pouco mais de cuidado, especialmente em algumas faixas de risco, por exemplo, sexo masculino, fumantes, pessoas que além do cigarro usam bebida alcoólica de uma maneira bastante frequente, pessoas com antecedente de câncer dessa região de cabeça e pescoço, têm que ser investigados por um especialista para descartar que seja um câncer e não apenas um problema inflamatório. E quais os cuidados então, doutor? Os cuidados em relação ao uso da voz, é essencial que se utilize a voz de uma maneira confortável, num tom confortável. Temos que evitar a competição vocal, sem perceber quando muitas pessoas estão falando, nós inadvertidamente falamos num volume bastante alto. É importante para nós que somos profissionais da voz que nós tenhamos alguns períodos de repouso vocal, uma hidratação constante, uma maçã que também tem uma ação bastante interessante, acabam ajudando bastante a que nós consigamos usar o nosso instrumento de trabalho de uma maneira bastante saudável e longínqua. Pastilhas, gargarejo, sprays de própolis, eles funcionam ou não? Os gargarejos, na verdade, eles nem chegam até o nível das pregas vocais, eles vão higienizar boca e orofaringe. Se eles chegarem nas pregas vocais, eles vão causar um baita reflexo de tosse. Com relação às pastilhas, elas acabam levando uma anestesia na região da garganta. Isso é ruim, porque pode dar uma falsa impressão
para o usuário da voz de que está tudo bem porque ele não tem o sintoma. Então ela mascara o sintoma e o indivíduo acaba falando de uma maneira abusiva continuamente porque a pastilha está mascarando. Então não é bom. Não é bom, né? Não. Doutor, muito obrigado pela entrevista e por todas essas informações. Eu que agradeço a oportunidade. O Redação Regional fica por aqui. Nós voltamos amanhã, às 1h15. Até lá. Até lá, bom início de semana. Tchau.